Caros amigos e amigas, irmãos e irmãs de Caminhada Espírita, uma boa noite a todos. Muita paz é o que nós vos desejamos em mais esta oportunidade deste reencontro fraterno, que é exatamente isso a que nós nos propomos. Mas, como não poderia deixar de ser, vamos fazer uma prece, rogando a Deus que nos abençoe a participação e que Ele possa iluminar o nosso entendimento para que todos nós possamos ter o melhor aproveitamento daquilo que Ele nos proporciona através da exposição desta noite. E assim eu convido a todos os nossos irmãos e amigos, companheiros, assistentes, aqueles que nos acompanham nos nossos trabalhos aqui do Grupo Espírita Aprendizes da Fraternidade, os demais irmãos que estejam nos seus lares, aqueles que estão aqui participando conosco, para que juntos nós possamos nos unir para, em oração, rogar a Deus que nos abençoe o trabalho. E assim eu convido a todos os irmãos para que nós possamos elevar aos céus aquela prece que Jesus nos ensinou para assim nos dirigirmos a Deus, dizendo: Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em novas tentações, cuja maior delas é estarmos afastados de Ti e de todos os Teus ensinamentos. E através desta prece, Senhor Jesus, nós pedimos a permissão para podermos dar por início a mais esta nossa palestra do Grupo de Estudos Espíritas Aprendizes da Fraternidade. Que assim seja. Pois bem, meus amigos, mais uma feliz oportunidade, como já dizíamos, desse nosso encontro fraterno. E a nossa exposição de hoje, ela denomina-se Seja Feita a Vossa Vontade. Não há nenhum engano. Também não pensem que é aquela mesma palestra que nós fizemos algumas semanas atrás. Na verdade, ela é uma continuação daquela palestra, porque esse é um assunto muito importante, principalmente para o momento que nós estamos vivendo hoje, e é muito importante que a gente aproveite todas essas oportunidades para estarmos reafirmando a importância da fé, das mais variadas formas que isso possa se apresentar para nós. Quando nós falamos nessa frase, seja feita a vossa vontade, na verdade é uma frase que ela, quase que por si só, ela resumiria tudo. E se nós pensarmos bem, nós nem precisaríamos estar aqui reprisando mais uma vez esta frase junto à humanidade. Claro que isso só se daria se já houvesse de nossa parte uma maior compreensão de nossa parte no que se refere à nossa relação de nós homens em relação ao nosso Criador, em relação a Deus. Ou, se vocês preferirem, se já houvesse uma maior compreensão em relação ao que a Deus nós pedimos através da oração e ao que nós recebemos de Deus. E aí uma coisa muito interessante a se observar é que todos nós aprendemos que a oração ela tem um tríplice aspecto, ela tem um tríplice viés: pedir, louvar e agradecer. E aí, o que nós perguntaríamos é: se já está dito no Evangelho, pedi e obtereis. Se já está dito no Evangelho, buscai e achareis. Qual é o grande problema que se levanta em relação ao que nós pedimos a Deus em oração? E nesse sentido, meus amigos, é justamente a partir daquela compreensão que nós iniciamos falando,
é justamente a partir dali, né, que nós vamos encontrar a resposta desta pergunta, a partir daquilo que nós enxergamos da grandiosidade que é a doutrina espírita, quando apresenta e explica para a humanidade aquelas questões que antecedem a nossa vida, aquelas questões que antecedem, ou melhor, que sucederão a nossa vida. A grandiosidade da doutrina espírita, quando apresenta para a humanidade a lei de ação e reação e a explica em face de todas as adversidades que sucedem na nossa vida material e na nossa vida espiritual. E principalmente a grandiosidade da doutrina espírita, quando ela nos comenta, ela nos explica essas mesmas adversidades da vida material e da vida espiritual em face das nossas necessidades e em face da nossa, ou melhor, em face da lei do progresso. É aquela relação que há entre a necessidade, que é de todos nós, e a lei e a aplicação da lei do progresso. Ou ainda, poderíamos ainda nos remeter em face da justiça divina e da misericórdia de Deus. Difícil, meus irmãos, é aceitar tudo isto sem a compreensão destes pilares que a doutrina espírita apresentou e explicou para a humanidade há mais de 160 anos. E veja que nós estamos ressaltando compreender todos esses fatos, todas essas adversidades. Sem esta compreensão é impossível aceitar as causas de sofrimento que se apresentam na nossa vida e que muitas vezes elas se apresentam e elas ficam na nossa vida, sem que nós possamos fazer nada para afastar esses males, essas adversidades. Impossível, portanto, meus amigos, nós compreendermos em que medida que esses males chegam, se instalam, não pedem licença, mesmo quando nós pedimos a Deus. Mesmo quando nós rogamos a Deus que afaste de nós, que afaste de nós esses males. Mesmo quando nós pedimos a Deus que a doença, que a morte não leve aquele familiar que nós tanto amamos. Aquele familiar que até pode ser o esteio do lar, que até pode ser a garantia ou a única garantia de sustento da família. Então, o que nós vemos, meus amigos, é que o grande problema nesta questão não está naquilo que nós pedimos a Deus e que Deus nos dá. Não é aí que está o problema. O grande problema está naquilo que nós não pedimos a Deus, mas Deus nos dá. Ou que nós pedimos de um jeito e Deus nos dá de outro. É nesse quesito que se levantam os grandes problemas para nós compreendermos a amplitude daquela frase de Jesus quando ele, citado pelos discípulos, ele nos ensinou a orar. E é na oração do Pai Nosso, aquela que nós proferimos na abertura do nosso trabalho da noite, é exatamente naquela frase, ou melhor, naquela oração milenar, que nós vamos encontrar essa frase sublime: que seja feita a vossa vontade. Meus amigos, parece muito óbvio que, sendo Deus o Criador de todas as coisas, como nós aprendemos, sendo Ele o soberano de tudo quanto existe, sendo Ele o nosso Pai eterno, parece muito óbvio que a vontade primeira, a vontade prevalente, seja a vontade de Deus,
a vontade dele em relação à nossa. Mas não é bem assim. Por quê? Quando não haja a compreensão, em verdade, o que se instala na nossa vida é a resistência, é a descrença, é o distanciamento em relação a Deus. Em outras palavras, o que se instala é a negação da fé. Então, nem sempre aquilo que nos parece muito óbvio é o mais apreciável para que se imponha ao homem, para que este compreenda o que se passa. Nem sempre isso se dá a nos facultar a compreensão das leis de Deus e dos mecanismos regulatórios para a nossa evolução humana. E é a partir destas premissas que se levanta a nossa aceitação racional. É a partir dessas premissas que se levanta a nossa resignação. É a partir dessas premissas que se levanta o nosso estado de resiliência diante das situações adversas que se apresentam na nossa vida e que, por vezes, não só na nossa vida, mas na história de toda a humanidade, como por vezes, como por exemplo, através das grandes calamidades, como por vezes através das mortes prematuras, como por vezes através dos grandes flagelos destruidores, como por vezes através da perda de entes queridos, e por que não dizermos, até mesmo através das grandes pandemias, de que resultam as chamadas mortes coletivas. Certamente, meus amigos, certamente, ninguém pede a Deus quando ora, mas todos nós almejamos chegar à perfeição e sermos felizes. Ninguém pede nenhuma dessas adversidades. Ninguém pede a morte, ninguém pede a doença, ninguém pede o sofrimento, mas todos nós queremos ser felizes. Portanto, meus amigos, isto é um assunto que nas circunstâncias atuais dessa pandemia que se abate sobre toda a nossa humanidade, este fato concita-nos a uma profunda reflexão. Porque é fácil nós falarmos e reverberarmos aquele ensino de Jesus quando ele nos ensinou a orar dizendo: seja feita a vossa vontade. Mas o problema é que quando chegam esses momentos de prova, esses momentos de expiação, em que todos nós somos chamados ao testemunho cristão, ao testemunho de fé, nós oramos a Deus, nós pedimos a Deus que seja feita a sua vontade, mas veja bem, se Ele puder dar uma forcinha para a nossa, não seria nada mal. No fundo, meus amigos, nós sabemos que a vontade de Deus deve ser feita, né, em qualquer lugar, acima de todas as coisas. Ela prevalece sobre tudo. A vontade de Deus deve ser feita em toda parte, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Mas a falta de compreensão, vejam quantas vezes nós falamos essa palavrinha, falta de compreensão. A falta de compreensão dessa supremacia da vontade de Deus e de como ela se dá e para o que ela se dá, é que faz com que, junto ao sofrimento, nasça a revolta. E com a revolta, muitas vezes, a gente se pergunta: para que orar? Para que orar se é para que seja feita a vontade de Deus? Para que precisamos orar? Esquecemos, meus amigos, de que orar não é apenas para pedir. Esquecemos, meus amigos, que orar é também para que nós possamos encontrar forças diante daquilo que nós não
diante da suprema sabedoria e do amor de Deus para conosco. Mas embora, mesmo nós, que somos espíritas, e tenhamos conhecimento da continuidade da vida e da reencarnação, a morte ainda, a muitos de nós assusta, e a muitos outros apavora. Do mesmo jeito que assusta e apavora quando os sofrimentos vêm na nossa direção, quando eles se avizinham e se instalam na nossa vida. E aí, mesmo sendo muito crentes, e mesmo acreditando que nós estamos fazendo a vontade de Deus, aliás, quase sempre, por nós acreditarmos que nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós julgamos que Deus, o soberano Criador de tudo, Ele não pode enviar nenhum sofrimento para nós. Porque, afinal de contas, nós estamos fazendo a vontade dEle. E é por isso que quando chega a nossa vida, a primeira coisa que nós fazemos é nos perguntar: onde estava Deus quando a morte levou aquela pessoa que tanto amamos? Que seja o nosso pai, que seja o nosso filho, a nossa esposa, o nosso esposo. Se é o nosso vovozinho, nós julgamos que ele não deveria ter ido, porque ele era muito querido. Se é o nosso filhinho querido, nós julgamos que ele não deveria ter ido, porque ele era tão jovenzinho, nem chegou a conhecer a vida, nem chegou a viver. Mas sempre para justificar. Então é muito necessário que nós possamos compreender o que é esse viver. O que é viver sob essa tutela da vontade de Deus. Que não é uma tutela ditatorial, mas é uma tutela que nos conduz à nossa vida. Enfim, poderíamos dizer, meus amigos, que o sofrimento nunca será confortador para ninguém. Assim como a morte também nunca será confortadora. Mas tudo tem a sua hora. E nessa hora, a hora que a morte por vezes nos visita, ela sempre haverá de ter uma desculpa para justificar-se aos olhos dos homens. Por isso, se Jesus foi o primeiro a nos ensinar: pedi e obtereis. Se ele foi o primeiro a nos dizer: batei e abrir-se-vos-á. Se ele foi o primeiro a dizer: buscai e achareis. Também ele foi o primeiro a nos alertar para que nós pautássemos a nossa vida segundo a vontade de Deus, que a todos e a tudo nos provê daquilo que nós necessitamos para o nosso progresso e a nossa felicidade futura. Vejamos que Jesus mesmo já dizia que o seu reino não era deste mundo. Não é a questão do que a gente pede para Deus, meus amigos. É a questão de nós alinharmos o que nós pedimos, primeiramente, a partir das nossas necessidades para o nosso progresso espiritual. E este progresso, muitas vezes, que está se dando, no nosso caso, num plano de expiação e prova, como é a terra, esse progresso se constrói a partir do sofrimento que tira a humanidade das suas ilusões para libertá-la do que, em verdade ainda, a aprisiona nas condições de inferioridade, onde coabita com o mal e toda forma de imperfeição. Então, nada mais propício, num cenário de tanta dor, de tanto sofrimento, como estes, que surgem como decorrência dessa pandemia, que a gente possa reconhecer que Deus não erra nem no remédio que nós precisamos e também não erra nem na dosagem que nós precisamos. Nada mais propício, meus amigos, que nós lembrarmos que Allan Kardec, quando no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos,
com muita propriedade, ele vem destacar uma mensagem, veja, propriedade e sensibilidade que Kardec teve, para a importância daquele tema. Ele vai destacar uma mensagem do nosso irmão Sansão, membro da Sociedade Parisiense, uma mensagem datada de 1863, em que ele aborda exatamente a questão da perda de pessoas amadas, ou as mortes prematuras. E ali ele bem vem assinalar para nós, né, que quando a morte chega, e ela um dia chegará para todos nós podemos julgar que ela chegou mais cedo ou que ela chegou mais tarde, mas ela sempre se apresentará, porque ela faz parte natural do processo do nascer e do renascer. Então, nosso irmão bem nos assinala que quando a morte chega e leva aquele a quem nós amamos, nós julgamos sempre esse fato como uma terrível desgraça. E aí, se nós julgamos isso como uma terrível desgraça, quase sempre nós transpomos esta fronteira, ou melhor, nós transpomos a fronteira da sanidade e a gente acaba se abraçando com o destempero, com o desespero que nos leva a indagar: que Deus justo é esse? Que Deus justo é esse? E diz Sansão que isso não nos permite, isso ocorre porque nós não nos permitimos ver, enxergar acima da matéria transitória, dessa vida material, para nós enxergarmos, concebermos o espírito imortal na sua trajetória, um espírito imortal que está na carne, e que a carne é sempre um aprisionamento ao espírito, um aprisionamento ao sofrimento. E é quando nós concebemos isso, que o nosso irmão Sansão, nessa mensagem, ele nos recomenda: alegrai-vos, ao invés de lamentar. Veja, não sou eu que lhe estou dizendo. Ele está dizendo que quando nós temos essa compreensão da vida espiritual, da trajetória do espírito fora da matéria, quando nós temos a compreensão do que é a vida material como uma prisão para o espírito, nós deveríamos, ao invés de nós lamentarmos, nós deveríamos alegrarmos quando Deus quiser retirar algum de seus filhos desse vale de misérias que é a terra. E veja o que ele fala: um vale de misérias. E veja o que ele fala quando Deus quiser retirar um de seus filhos. Como a dizer que antes de serem nossos filhos, são filhos de Deus. Que se estão aqui é porque Deus permitiu. Na verdade, meus amigos, Deus a nós concede um encargo temporário de nós sermos seus pais, de nós sermos seus filhos, seus irmãos, e por aí vai. Mas certamente, antes de tudo, são filhos de Deus. E aí, nos caberia perguntar se a vontade de Deus, se para a vontade de Deus apraz retirar um de seus filhos desses vales de dores, de sofrimentos que é a terra, por que haveríamos nós de nos abraçarmos à revolta insensata? Vejam que nós não estamos falando do entristecer, quem se alegra com a morte, mas entre nós nos entristecermos, a nós nos abraçarmos com a revolta insensata, há uma grande diferença. E a única resposta que nos permite, diante dessa incongruência porque nós acreditamos em Deus, sabemos da sua sabedoria, mas nos revoltamos quando a Ele apraz tirar da terra e retornar algum de seus filhos. A única resposta para esta incoerência se dá por conta do quê?
daquele nosso apego alimentado pelo nosso egoísmo. Egoísmo, meus amigos, o mesmo egoísmo que nos faz pensar primeiro naquilo que nos faria felizes do que pensar naquilo que fará feliz aquele a quem Deus já chamou, retirando desse vale de dores e trazendo novamente, levando novamente à sua casa, que é o mundo espiritual. Então, meus amigos, o sofrimento nunca será confortável para ninguém. Assim como a morte nunca será desejável, pelo menos na condição de entendimento que nós ainda temos na Terra. Mas em tudo na nossa vida, a vontade de Deus não erra nem no remédio que Ele nos envia e nem na sua dosagem. E ainda que esse remédio seja amargo e se apresente para a humanidade na forma de uma pandemia que traga consigo o medo, a dor, o sofrimento e a morte, Deus não erra no remédio que esta humanidade, que nós necessitamos para o tratamento das nossas piores chagas: o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a cupidez, tudo isso que alimenta toda a forma de devassidão dos costumes, toda a forma de abusos, toda a forma de intolerância. E é nisto que reside a maior pandemia que a humanidade conhece. A maior pandemia que se abate sobre nós. Uma pandemia silenciosa, sorrateira e que de tão insignificante parece aos nossos olhos, mas que na verdade alimentam grandes paixões que arrastam ilusões e destroem encarnações. Estas, sim, são as vidas perdidas que muito lamentaremos ao retornar para a vida espiritual com as nossas mãos vazias pela vida perdida e pela oportunidade desperdiçada. Então, meus amigos, que nós possamos guardar esta mensagem compreendendo que as adversidades chegam, mas Deus é um Pai de infinito amor e bondade, misericórdia, que a todos nos acolhe e nos socorre e envia para nós sempre aquilo que aproveitará a nossa necessidade do progresso. E onde muitas vezes nós vemos como um grande mal, está ali a sabedoria de Deus presidindo aos fenômenos necessários para a nossa evolução. Porque, em verdade, a maior doença que pode se apresentar na nossa vida não é aquela que o tempo por si só cuidará de levar, mas em verdade é aquela que se prolonga, que se projeta na nossa vida espiritual. E muitas vezes, meus amigos, nós passamos séculos carregando estas chagas além da vida, mendigando por alguém que na terra possa se lembrar de nós e orar por nós, para que a gente possa sentir um bálsamo de Deus, um bálsamo às nossas aflições. Então deixemos, compreendemos aquelas palavras de Jesus: batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis, que significa para nós: façamos a nossa parte, trabalhemos, nos esforcemos, sem cessar,
mas nunca tentemos sobrepor certas ilusões que nós temos na Terra, sobrepor a estas em relação à vontade de Deus. Que seja feita a vontade de Deus, porque ela é sábia, segura e certamente nos conduzirá à perfeição. E assim, meus amigos, nós agradecemos a atenção de todos em mais esse momento e nós vamos convidar os irmãos para que possam fechar os vossos olhos para a nossa prece de encerramento. E assim, meus amigos e meus irmãos, em mais esta oportunidade que tivemos aqui de nos reunirmos, encarnados e desencarnados, irmãos presentes e irmãos ausentes, em seus lares, onde quer que estejam, nós vamos formar uma corrente de oração e voltar o nosso pensamento a Deus para rogar que Ele possa nos abençoar. Abençoar a toda esta humanidade, para que nesses momentos de grande turbulência, nesses momentos tão necessários para uma transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, que não nos falte, Senhor, a paciência, que não nos falte a resignação e que não nos faltem as forças necessárias para conseguirmos dar o justo testemunho de fé que o Senhor espera de cada um de nós, para perseverarmos na luta sem jamais desanimarmos. Que diante daqueles que desencarnaram, vitimados, alcançados por essa doença, por essa pandemia, que eles possam sentir, que eles possam receber essas nossas vibrações de amor. Aqueles que tiverem algum parente, pensem neles nesse instante, não os vendo como sofredores e vitimados, mas vendo-os recebidos pelos anjos guardiões, pelos espíritos protetores, já acolhidos e acamados nos hospitais espirituais em refazimento, que nós possamos lembrar deles nesta condição. Mas, Senhor, também nos pedimos pelos familiares que ficaram aqui na terra, para que também possam encontrar conforto e consolo no vosso Evangelho. Também vos pedimos, Senhor Jesus, pelos milhões que estão sendo visitados pela fome e pelo desespero, que possam encontrar mãos amigas que os possam acolher, acudir e socorrer, levando o alimento para o corpo e a palavra de esperança para o espírito. E em tudo aquilo que nós, Senhor Jesus, nós que aqui estamos nesse momento, pudermos ser um instrumento nas Tuas mãos, aceita de nós a boa vontade de continuarmos servindo, sem nada exigir. Enfim, Senhor, ao término de mais esta nossa pequena participação, só podemos vos dizer muito obrigado por tudo. E é em Teu santo nome que nós humildemente pedimos a Deus, agradecemos a Deus e pedimos a Sua permissão para podermos dar por término esta nossa pequena participação na nossa reunião, nesta palestra, nesta exposição evangélica desta Casa Espírita. Que assim seja. E assim, meus irmãos, agradecidos que somos a Deus por esta oportunidade, só podemos desejar muita paz a todos os irmãos, que Jesus vos abençoe e que a harmonia possa encontrar guarida nos vossos corações, nos vossos lares, assim como aquele sentimento
de consolação e conforto diante de todas as dificuldades que possam ter ou estar se abatendo sobre a vossa família. Muita paz a todos os irmãos e até a próxima oportunidade. Que assim seja.